Temos visto nos últimos anos a necessidade de uma insurgência da condição masculina frente às forças castrativas e às intoxicações dos meios hegemônicos, seja no campo intelectual ou no campo da ação. A um olhar mais clínico, as reações até hoje ensaiadas revelam-se, no entanto, expressões das mesmas forças as quais pretendem combater. Os homens tentam reagir, mas, em sua cegueira, acabam reafirmando os mesmos valores e a mesma ontologia que os sufocam, acabando por não dissipar, mas intensificar a pressão extrínseca que asfixia sua masculinidade. Com as mentes embotadas pelas doenças da época, já esquecidos do princípio transcendente retificador de sua masculinidade, os homens, quanto mais se debatem instintivamente, animalisticamente, mais afundam na areia movediça do feminino. Pois o masculino tem suas raízes para cima, no reino além da agitação sansárica dos instintos e das determinações biológicas, além do sublunar. Qualquer pretensa virilidade pautada nesses valores não passa de uma caricatura ou um simulacro. É necessário recobrar a ideia da virilidade autêntica, retirá-la de sob os escombros de um mundo que já foi, ele todo, sua plena manifestação. Caótica, volúvel, incerta, tais são as características de um mundo em ruínas. Em tal mundo, tratar do tema da masculinidade tornou-se um tabu. Os homens perderam seu sentido de comando, de princípio ativo, modificador, transfigurador. E isto porque encontram-se virados de costas para esse princípio. Consequentemente, em busca de um despertar da masculinidade, muitos grupos resumem-se a enfatizar tão somente questões contingenciais, as vulgaridades da vida cotidiana, as limitadas relações sociais humanas que permeiam o ambiente moderno, ou cobrem-se da roupagem do que antes era uma via puramente viril, enquanto, por baixo desses aspectos exteriores, mostram-se ocos. Toda essa condição é desenvolvida a partir de uma concepção involutiva da base tradicional que é o princípio masculino. Evola escreve: por trás das variadas figurações do mito da queda, se oculta frequentemente a ideia de que o princípio masculino se identifica e se perde no feminino, ao ponto de se adaptar ao modo de ser deste. Os rituais tradicionais de passagem ao círculo dos homens, ou das mulheres, fornecem-nos um quadro bem eloquente nesse sentido. O ente humano é lançado a este mundo, ao mundo da mescla. É lançado dentro do círculo da coletividade, que o recebe nos braços, tendo como tarefa conduzi-lo à plenitude de seu ser. Isto é, desfazer a mescla. A existência na redoma social é como a continuação da gestação em um grande ventre comunitário artificial. O nascimento biológico é só uma etapa de um longo parto. A criança nascida só é homem e mulher em potência, até que um segundo nascimento rompa o meramente biológico. Isto se dá purificando o masculino e o feminino. Tornar-se homem ou tornar-se mulher sempre foi, nas sociedades tradicionais, em seus rituais, remover da potência masculina seus invólucros, resgatá-lo da mescla com o feminino, removê-lo do feminino, retirá-lo da mãe. E, no outro caso, remover da potência feminina os elementos masculinos que, na mulher, são como poluentes. Assim se realizam o homem absoluto e a mulher absoluta. Assim, homem e mulher vêm a ser o que são. Posto que partimos de uma base tradicional da metafísica dos sexos, é importante salientar a máxima de que somente se é homem e mulher em um corpo físico, se antes o é no plano transcendental. Qualquer reafirmação da virilidade que não seja entendida dessa maneira, que é o modo como todas as sociedades não modernas a enxergam, e que, pelo contrário, baseie-se exclusivamente
na hipertrofia dos atributos biológicos instintivos, é uma virilidade, como se diz, meramente fálica. O sujeito se arroga o direito de ser chamado de homem, quando na verdade não passa de um eunuco. Por este termo chamamos ao indivíduo débil, impotente, que já não pode atuar mais no campo de uma atividade efetiva, na imobilidade dos princípios, mas tão somente no confronto da truculência insciente, nos limites do desejo e da emoção, das paixões políticas, dos movimentos caóticos do ego. É dessa emasculação que se trata. É ela a raiz de todos os problemas que serão sempre a pedra redonda, tentando ser colocada no topo de uma ladeira íngreme. O clima ginecocrático da civilização ocidental atual, e em grau mais elevado ainda da civilização americana, é posto bem em evidência através das seguintes palavras de um personagem de Lawrence. Quase todos os supostos homens, no momento mesmo em que impõem os seus direitos egoístas de senhores e de machos, aceitam tacitamente o fato da superioridade da mulher, portadora de vida. Professam tacitamente o culto de tudo aquilo que é feminino. Estão tacitamente de acordo para admitir que a mulher é tudo quanto existe de produtivo, de belo e de essencialmente nobre no mundo. E embora possam querer reagir contra essa crença, recorrendo às prostitutas, ao álcool, a qualquer coisa, como revolta contra esse grande dogma ignominioso da superioridade sagrada da mulher, não conseguem senão profanar o Deus da sua verdadeira fé. Ao profanar a mulher, continuam, embora de forma negativa, a render-lhe culto. O espírito da virilidade desapareceu do mundo. Os homens, de hoje, não poderão jamais unir-se para combater pela justa causa, pois, mal apareça uma mulher com seus filhos, encontrarão imediatamente um rebanho de carneiros prontos a defendê-la e a abafar a revolta. O homem, como verdadeiro irresponsável, lançou-se em um turbilhão de pensamentos pueris. Ingenuamente tem colocado todos os elementos decadentes acima de si em prol de sonhos e ilusões. Tem morrido interiormente, para que a engrenagem impessoal continue seu trabalho de esmagar, em toda a terra, todas as sementes de intrepidez, criatividade e personalidade. É na transubstanciação dos dois elementos, masculino e feminino, que se realiza a obra integral, que podem erguer-se os alicerces para um ordenamento legítimo de mundo. O princípio feminino, considerado em si mesmo, considerado isoladamente, não pode abrir as portas para o novo, pois não pode senão, à imagem da terra, fazer-se receptiva para as sementes lançadas pelo polo oposto, masculino. O feminino recebe a semente, a envolve, a gesta, nutre seu crescimento de modo a desenvolvê-la até a plenitude da forma oculta nessa semente. Mas a ideia seminal é sempre masculina, e é nessa junção que se dá a forma. Sendo a fonte de todos os estímulos limítrofes do homem contemporâneo, a queda se torna cada vez mais acelerada. É de uma fonte de automatismos animalescos, que partem todas as relações humanas do presente, que visam apenas adquirir os efeitos físicos, os benefícios materiais, de um imediatismo existencial latente. Daí derivam todos os movimentos e manifestações que se restringem ainda mais ao campo fálico, movimentos pretensamente masculinistas, exaltadores de um machismo caricato, burguês, americanizado, ou até mesmo de uma inconsciente misoginia, conduzida pela reatividade da violência, que só fazem reforçar os aspectos decadentes do próprio espírito. A antiguidade nos mostra algumas características dominantes no tipo diferenciado e na substância humana, que era a composição do homem absoluto e, por sua vez, o simbolismo da virilidade espiritual. De forma axiomática, temos a predominância de certos valores cultivados especificamente no campo interior, que levavam a uma condição de vida que era entendida no sentido de uma virtus, uma força de caráter viril resoluta, e que apenas por consequência se manifestava exteriormente. Tudo o que foi possível ao homem da antiguidade só pode ser concebível através do entendimento de como atuava internamente,
de como sua constância espiritual estava alinhada com suas possibilidades externas. Não era nas vias de um erotismo, subproduto de tendências telúricas, ou nas demonstrações inúteis de força física, como nos é apresentada hoje. Não é nisso, mas em uma dignidade muito própria, em completo domínio de si, e, portanto, de tudo à sua volta, que vemos a concepção de uma hombridade bem estabelecida. O homem absoluto dialoga com a eternidade. Seu núcleo proporciona uma zona de integridade e dignidade que é expressada em cada ato, como um símbolo e como um rito. Já não pode mais contemplar as coisas isoladamente e em seus particularismos. O todo resplandece em seu campo de visão. Este é o além do homem do outro lado da corda. O rei de si mesmo e de outros reis. Este é o verdadeiro significado de uma aristocracia do espírito, de um fogo que não se apaga. É neste abismo que devemos nos arriscar e buscar incessantemente, para além das nossas vontades imediatistas ou necessidades meramente humanas. Devemos ter a consciência de nossas limitações, mas também manter a perseverança, sem jamais abandonar o centro, permanecendo de pé.